Então vamos lá. Obrigada, Camille. Nossa, Samuel, olha, me magoou, tá? Me magoou já, essa hora da manhã. Amorecos. Vou te perdoar só dessa vez, tá, garoto? Só desta vez. Vamos lá compartilhar nossa tela. Vamos para o exercício aí, os últimos exercícios dessa apostila. Que é o da página 15. E aí, é uma questão aqui da FUVEST, está dizendo que no heredograma abaixo estão representadas pessoas que têm doença genética muito rara, cuja herança dominante. Então, de cara, eu já não preciso de ficar me matando para poder procurar saber se ela é dominante ou se é recessiva, que já está dizendo, né? Ela é dominante. Então, vou escrever. Ela é dominante. Beleza. Aí, a doença é causada por uma mutação de um gene localizado no cromossomo 6. Até aí não interfere em nada para a gente. Essa mutação, entretanto, só se manifesta causando uma doença em 80% das pessoas. Então vamos lá, a penetrância é completa ou incompleta? A gente estudou isso. Penetrância da doença. Dessa doença em análise. Ela é completa ou incompleta? É isso aí, Samuel. Então, a penetrância incompleta. Sendo assim, que é penetrância incompleta? É aquela que não vai se manifestar em sua totalidade na população. Exemplo, demos um exemplo aí. Estudamos uma exclusivamente. Qual foi? Qual outro tipo de doença que tem a penetrância incompleta? Polidactilia, isso aí. Então aqui, ó, 80% só é que vai se manifestar, ok? Isso nas pessoas heterozigotas, né? Então, 80% nas pessoas heterozigotas. Aí, beleza. De cara, já tá me dando também que homens e mulheres apresentam a doença também e não tem a ver com o sexo, né? Não tem a ver com o sexo, porque senão facilmente o indivíduo 3, que é do sexo masculino, o 2, né, a segunda geração, deixa eu botar aqui no cantinho, essa é a primeira geração, essa aqui é a segunda geração e essa aqui é a terceira geração, né. Então se fosse assim, o indivíduo 1 e 3, que é da segunda geração, que é do sexo masculino, teria também, né, olha lá a mãe dele, ó, a mãe dele é afetada, então se fosse um exemplo aí de doença, de herança ligada ao sexo, certamente, esses indivíduos 1 e 3 eles teriam também, tá. Então não é o caso. Beleza, aí a letra A, usando os algarismos romanos e arábicos correspondentes, identifica as pessoas que são certamente heterozigotas. Então, assim, eu sei que esse camaradinho aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ele vai ser azinho, azinho, né. Essa aqui vai ser azão, né, traço, não sei ainda. Eh Aí, esse aqui também vai ser azinho, azinho. Presta atenção que aqui
Eh, esse aqui eu vou colocar porque ele apresenta doença, que ele é heterozigoto. Esse aqui também eu vou colocar porque ele apresenta doença. Esse aqui também vou colocar porque ele apresenta doença. Nos indivíduos azão também, então isso não vai acontecer. Eh, aí vamos lá. Pode acontecer dos indivíduos que não apresentam a doença, eles são tidos como clinicamente normais, né, mas não significa que eles não apresentam o gene. Então aqui quem tá marcadinho de verde preenchido é que apresenta. E aí, ele foi agraciado por apresentar o gene e ter a penetrância da doença. Agora pode ser que outros aqui nesse meio apresentem também, sejam heterozigotos, mas não apresentem a doença. Logo, eu preciso de analisar, de observar. Então, vamos lá. Aí na observação aqui, provavelmente, ó, se a 2 é azinho, azinho, eh, provavelmente quem recebeu esse A aqui, quem doou foi o pai. Então, por enquanto, eu vou botar aquele azão traço. Então, quem a gente tem aqui, eh, que é possível a gente identificar, né, que são heterozigotas. Então, na letra A aqui, 2 são. O 2 5. O 3 2, né, da terceira geração, eles são azão, azinho, que eles apresentam, né, a doença. Os indivíduos da primeira geração, um, da segunda geração, o 2, e também da segunda geração, o 3, ele é azinho, azinho, ok? Porque aqui ele não está apresentando, né, na geração dele não está aparecendo nada aqui. Eh, na geração 2, um, ele é heterozigoto. Por que que ele é heterozigoto? Porque ele tem uma filha afetada, ó. Na terceira geração, a 2 é afetada. Então eu sei que ele é assim. Porque para ter, né, o azinho veio do pai. E ele não apresenta doença, então ele é heterozigoto. Essa filha aí, 2, né. Então, por quê? Porque a penetrância é incompleta. Que a penetrância é incompleta. Esse indivíduo aqui, o da segunda geração, o número 4, não dá para determinar.
Não dá para determinar. Simplesmente porque não apareceu, né, no cruzamento aqui, a gente não tem essa certeza do que ele é. Ele é filho lá do casal lá de cima, né, ela é filha, na verdade. Então pode ser até inclusive um heterozigoto que não se manifestou. Aí, então a letra A. Aí vamos para B. Qual a probabilidade de uma criança que o indivíduo 5 da segunda geração, que é azão azinho, ele venha ter apresentar que uma criança 2,5 venha ter, apresentar a doença se casar com uma mulher azinho azinho. Aqui eu sei que o resultado vai ser azão azinho, azão azinho, azinho azinho e azinho azinho. Então, para ele apresentar a doença, é aqui ó, meio, né, meio aqui, que é a mesma coisa que isso aqui, né, 50%. Eu sei que os indivíduos heterozigotos já vou te responder, Samuel. Os indivíduos heterozigotos, quantos por cento deles que apresentam a doença? Ah, tá. Quantos deles já apresentam a doença? Não é 80%? Então eu sei que desses 50% aqui, só 80% que vai apresentar a doença. Logo, eu multiplico por 0,8, que a resposta vai ser 0,4, que significa o quê? 40% dos indivíduos desse cruzamento aqui vão apresentar a doença. Por quê? Isso aqui significa que 80% de chances de expressar os genes. Beleza? De manifestar, né, o caráter. Dúvidas nessa? De boas na Lagoas? Vamos para a última. A última é bem tranquila também. Ela só de analisar esse quadro, eu estou cruzando um indivíduo que tem fruto longo com fruto redondo. E aí me deu 100% de fruto oval. De cara, eu já sei que é o quê? Posso falar quem é dominante, quem é recessivo? Dominância incompleta. Isso aí, né, ausência aí de dominância. Então não tem como a gente, falar que quem que é dominante, quem é recessivo. Já de cara já é uma dominância, né, ausência de dominância. Então eu tenho, né, indivíduos ali, exemplo aqui, longos, que cruzam com, redondos, e me dá 100% oval. Isso aqui é 4,20. Dá 100% fruto oval.
Então, o L de longo, o R de redondo e desse jeitinho oval, né. É um caso de ausência de dominância. Ou, né, dominância incompleta, depende aí de como pode aparecer no material. Então essa aqui é a letra A. A letra B, represente os alelos por letras, né. Acabei fazendo isso. E aí só que é para você colocar também os parentais e os descendentes. Então seria aqui o L, né, de longo, o R de redondo. Quem são os parentais desse cruzamento? O longo e Esse, né. o. Eu ia colocar que era o longo e o. Pera, como assim parentais seriam. É porque é do cruzamento 4. O 4 é lá embaixo, chuchu. Ah, eu entendi que era pra colocar os parentais do. Do primeiro, né. Aham. É, tem que estar atento aí com o que está sendo pedido, ó, no finalzinho ele coloca aí, do cruzamento 4. O cruzamento 4 é um oval, olha como é que é o oval. O oval que cruza com o oval, aí dá aquela proporção, né, de 3:1. Desculpa, 3:1 não. É, não, é 1, 2, 1. E os descendentes, a gente tem aqui 25% Lzão, que é o longo, 50% o oval e 25% redondo. Dá uma olhadinha aí, vê se tem alguma dúvida. Tem algum dos exercícios aí que vocês queriam que eu repetisse? Fala comigo, não me deixa falando sozinha nesta manhã de quarta-feira. Você sabia que quarta-feira é o Dia Mundial da Felicidade? Você acordou cedo, já começou com a felicidade aí, ó, me ouvindo, falando comigo. Mentira, me deixando falar sozinha nesta live. E aí, dúvidas, gente? Não, tá de boa, não tá? Como é que é? Pode seguir? Tocarei o bonde então, manter aqui. Deixa eu fazer só uma copiazinha. Aí, eu vou aproveitar esse aqui para poder fazer a questãozinha lá do da nossa prova, tá, que as outras já tinha resposta, apesar de essa também ter a resposta, mas, eu vou fazer. Eita, que a borracha já não tá funcionando. Aí a questão, deixa eu pegar ela, é a questão da prova.
Vai lá, toma um cafezinho, chuchu. Manda ver. Essa hora da manhã, né, gente, com esse friozinho, um cafezinho. Ó, eu vou pra questão pra primeira eu vou corrigir só as primeiras questões, porque as outras já tinham gabarito, né, e eram objetivas. Então aqui eu vou colocar a questão da prova, questão do simulado, né. Aquele que foram 7 questões de bio, né. Vou aproveitar, vou deixar aqui, e aí na hora de eu compartilhar esse slide, aí de uma vez. Aí eu vou fazer aqui a primeira questão, tá falando da pessoa hemofílica, né, que ela tem dificuldade de coagular o sangue, né, tá falando que o gene da hemofilia é raro. Para uma criança do sexo feminino nascer hemofílica, então quer dizer, eh para ela nascer hemofílica, qual que deveria ser o genótipo do pai ou da mãe da criança? Então, se eu pegar, né, um pai e uma mãe da criança, se eu pegar aqui o pai normal e a mãe da criança normal, não portadora, teria como nascer uma criança do sexo feminino? De cara, já não tem o gene da hemofilia, então eu sei que essa possibilidade aqui não dá, né, que cruzando os 2. Se eu pegar um pai, usando aqui com uma mãe, um pai normal com uma mãe hemofílica, desculpa, com uma mãe portadora do gene, existe a possibilidade? Tem como ser feminino, mas não tem como ter a doença aqui também, né. Por quê? Você tem que pensar sempre que esse gene aqui, né, que esse aqui, ele vai se juntar com o X de lá, aí vai formar uma mulher portadora. E o que que ele está me pedindo? Ele está me pedindo uma mulher o quê? Hemofílica. Ele está querendo uma criança do sexo feminino hemofílica. Então, mais uma vez, aqui não tem como. Então não existe essa possibilidade. Aí eu vou lá e vou pegar mais uma vez esse homem, usar com essa mulher, aí eu vou colocar porque eu já pensei aqui, ó, a primeira possibilidade é o homem normal, na segunda possibilidade é um homem normal também. Agora eu tenho que pensar na possibilidade do homem com hemofilia. Eu já pensei na possibilidade da mulher, né, normal, então aí eu tenho que pensar em todas as outras possibilidades. Se eu encaixar aqui o homem hemofílico com a mulher assim, tem como nascer uma mulher hemofílica? Também não, ela é só nasce portadora. Aí outra possibilidade aqui, um homem com uma mulher. Aí ainda o homem hemofílico. Aí eu vou colocar aqui a mulher portadora. Tem como nascer uma mulher? Sim. Aí eu vou procurar lá no problema o gene, né, o que me apareceu lá. Então foi de todas as possibilidades que tem o homem hemofílico com a mulher normal portadora, é a letra E. Então essa possibilidade aqui. Então a letra E da prova. Fala, Camille.
Isso. Aí, Rafael, se a gente pensar, por isso que eu sempre falo assim, ó, preste atenção naquilo que está sendo perguntado, tá? Se eu pensar na porcentagem de cruzamentos, eu sei que 25% dos genes vão sair daquele jeito. Mas se eu pensar em sexo, eu sei que vai ser quanto? Que se eu pegar aqui, olha, ó, cruzar aqui o homem com uma mulher, o homem hemofílico, a mulher normal, portadora do gene. Vai me dar o Hzão aqui, Hzinho, o HY, o X, Hzinho, X, Hzinho, X, Hzinho, Y. Então, o que eu preciso pensar é que aqui ele vai me dar a população feminina e aqui ele vai me dar a população masculina, ok? Aqui eu tenho a feminina, aqui eu tenho a masculina. A gente sabe que num cruzamento é 50% de chances, né, de nascer indivíduos tanto do sexo masculino e 50% nascer do sexo feminino. Se eu pensar separadamente, eu posso considerar esse 25%, ok, Rafa? Que aqui eu tenho, se eu pensar nesse no na possibilidade de uma mulher nascer hemofílica, eu vou analisar somente esse aqui, ó. Vou analisar esse aqui, esse que eu pintei de verde, que eu preenchi. Aí eu posso colocar assim: "Ah, qual a porcentagem, eh eh, nesse caso aí de nascerem, por exemplo, crianças hemofílicas?". Eu posso considerar 50%, 25% de mulher, no caso, se eu pensar num total, né, 25% mulher, 25% homem. Mas se perguntar de sexo exclusivamente, eu vou ter que colocar os 50%, tá. Se eu pensar em criança, nesse caso, a criança para apresentar esse genótipo XHXH, 25% das crianças vão apresentar esse genótipo. Mas se for perguntado, eh crianças do sexo, qual a porcentagem, de meninas, a apresentar a hemofilia? Aí você vai ter que colocar 50% das meninas. Porque XX é menina, né. XY, no caso, é menino. Tudo bem? Sexo masculino. Show? Camille, você quer perguntar ou levantou a mão sem querer? Ah, acho que a Camille levantou a mão sem querer, porque ela também não respondeu. Vamos para a próxima aqui. A outra, galera, é o número 2 da prova, né. Um casal em que ambos os cônjuges possuem sangue B. Então, um indivíduo aqui possui B traço, cruzou com o outro B traço. Ah, heterozigoto. Se eu sei que é heterozigoto, eu sei que vai ser o quê? BO, porque a gente já estudou isso, né. Aí desse cruzamento aqui vai me dar o quê? B, né, BB, né, BO, BO e O. Qual a Ó aqui, qual a probabilidade de nascer uma criança do sexo feminino? Já sei que é meio. E, olha o sinalzinho, o sinal, né, a multiplicação. E com sangue O. Sangue O, eu sei que é o quê? 1/4. Então,
Resposta 1/8. Beleza? Ah, tem a 3 ainda aqui também, né. Tem uma outra 3 aqui. Dúvida sobre essa? Beleza. Camille, quer perguntar? Sua internet caiu então, né? Se quiser perguntar, pode escrever aí que eu daqui a pouco eu leio. Você tinha levantado a mão aquela hora. Vou fazer a próxima aqui então. A próxima é cruzando-se galo branco com uma galinha preta, sendo ambos homozigotos e com ausência de dominância. Então eu já sei aqui que eu posso pegar aqui, cruzando o galo branco, posso colocar aqui branco, que é questão 3, né, da prova. Branco cruzando com galinha preta. Ambos homozigotos, já coloquei aqui. E ausência de dominância. Obtém aqui 100% dessas aqui. 100% azul. Do cruzamento de indivíduo F1, obtém-se F2 em quais proporções? F2, isso aqui é F1, né? E o que é F2? É o resultado desse aqui cruzado com esse. A gente já fez várias vezes cruzamentos assim, né? Acabamos de fazer uma agora também, ó. Vai dar assim e assim. Então aqui branco, aqui pretinho e esse aqui azul. Aí qual a proporção de indivíduos heterozigotos? 50%. Espera aí, a Bruna não estão na mesma ordem. Tem problema não, ô Bruna. Ah, tá, você quer que eu escreva então, né? Esse aqui, então eu vou colocar, tá? Das galinhas. O único que tem das galinhas são esse aqui. Das galinhas. Esse aqui era do sangue. Acho que a única que eu coloquei do sangue foi essa. E esse aqui você já vai saber que é da hemofilia. Tá? Salvei aqui e vou mandar para vocês. Foi-se? Espada, enxada, pá. Beleza? Alguma coisa aqui para eu rever? Não? Posso tocar o bonde? Então vou tocar. Já vamos aqui entrar na segunda lei de Mendel. Essa foi a primeira. Foi-se, Samuel, foi-se. Enxada, pá. Foi-se, martelo. Não é tudo, gente. Foice é roçar. Foice. Podemos? Então tocando o bonde aí, hein. Essa aqui é a apostila 3E, e aí ela fala da segunda lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores, né. Essa segunda lei é a lei da segregação independente. A primeira lei, a gente analisou uma situação. Trabalhado muito probabilidade, que você vai entender que essa segunda lei aqui praticamente é isso, probabilidade, mas nela
Nessa primeira, a gente analisou uma situação. Então, por exemplo, a cor, né, das penas das galinhas, o tipo de sangue, né. Quem tem tipo de sangue tem um só, não tem 2. Então analisou uma coisa só. Se tem hemofilia, se tem daltonismo, se tem RH positivo, RH negativo. A gente analisou uma coisa só. Aqui a gente vai analisar 2 ou mais características. Em algumas informações, a segunda tem eles apresentam que são 3 leis de Mendel, né. Muitos autores consideram 2 só, a primeira e essa segunda que a gente vai trabalhar. A terceira seria uma mistura das 2, mas a princípio entenda que tem 2 leis, tá bom? Nos problemas pode ser que apareça falando sobre esse assunto, esse título, segregação independente, então guarda essa questão, guarda essa palavrinha, lei da segregação independente. O que que a gente tem aqui então? Nessa análise, o que que a gente tem que guardar, a gente está trabalhando a parte teórica, tá, da lei, para você entender. O que que a gente vai analisar aqui? Sempre 2 características ou mais. 2 características, eu até falo que é de hibridismo, tá. O que que você vai ver aqui, por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho é uma característica, bezão, bezinho é outra característica. Então a gente pode analisar, igual lá o Mendel trabalhou com plantas, né, com as ervilhas. O que que eu posso analisar? Ervilhas altas, né, o pé de ervilha alta, plantas altas e plantas, amarelas. Eu estou analisando as 2 coisas. E pode ser que o azão, azinho seja para planta alta e o bezão, bezinho seja para amarela, uma característica para amarela. Então aqui, eu sempre vou analisar 2 características ou mais. Então, 2 características eu falo que é de hibridismo, porque não é híbrido, ó, aqui é um híbrido, aqui é outro híbrido. Então, de hibridismo. E as várias características, eu falo que é o quê? Polihibridismo, ok? Segregação independente, o que que é isso? Tem que estar bonitinho na sua cabeça o que que é a danada da meiose. O que que é meiose? Escreve aí para mim, para eu saber se você tá ligado o que que é meiose. Por enquanto, meiose, eu botei meiose 1, né, mas o que que é meiose? Bora lá, todo mundo escrevendo para eu saber se você sabe o que que é meiose. Um processo de reprodução da célula. Qual que é célula? Qual que é célula, Rafael? Célula somática, Renan? Concordam com o Renan? Luiz falou que já são gametas. Rafael, células cromossômicas? Tá meio esquisito aí, hein? Então vamos lá, quando a gente fala de meiose, eu preciso de pensar em gametas. Somente gametas e até esporos, né, a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Gametas. Eu não penso em célula somática. Célula somática, quando for para poder fazer multiplicação, ela vai fazer que tipo de multiplicação? Mitose, isso aí, Bruna. Beleza. Eh, então a meiose, ela tem 2 fases, né, a meiose é um tipo de reprodução da célula. Qual célula? Gametas, em que
no final, o número de cromossomos permanece o mesmo ou ele é reduzido? A mitose é um tipo de reprodução, a mitose não, a meiose é um tipo de reprodução em que de divisão celular, em que o número final lá das células filhas, o número presente nos gametas das células filhas, ele permanece o mesmo que o das células mãe ou ele é reduzido? Samuel então colocou que é reduzido pela metade, beleza. Então as células que produzem, por exemplo, o espermatozoide, elas humano, elas são, elas têm 46 cromossomos, né, são células 2Ns. As células que possuem apenas os gametas vão possuir o quê? Metade do número de cromossomos, tudo bem? Beleza. Aí, então a mitose ela é reducional, desculpa, a meiose, é reducional. Então a meiose é reducional. Aí, qual que é a importância da meiose? A meiose, ela possibilita a variabilidade genética. Ela tem uma importância gigantesca. Porque se vamos supor que se o espermatozoide fosse idêntico a gente, idêntico à célula, a sua própria célula, primeiro já não daria, né, porque imagina se fosse 46 cromossomos, né, e 46 da mãe, aí já daria um indivíduo de 92, então já não ia dar certo. Porque a nossa espécie ela tem 46, né, se aumenta muito o número de cromossomo, o indivíduo não nasce, e aí a gente sabe que ela a meiose ela permite então a variabilidade genética, permite dizer que nós somos diferentes uns dos outros. Isso fez com que toda a diversidade pudesse existir. Porque se a gente pensar lá na origem, nos primórdios da Terra, o primeiro indivíduo que surgiu, né, um indivíduo unicelular, ele possibilitou a originar todos os outros. E no passar do tempo, o que que essas células foram sofrendo? Foram sofrendo, eh, mutações, ok? Então o que que a gente tem aqui? Essa segregação independente, ela acontece principalmente por causa da meiose. A meiose, ela tem meiose 1 e meiose 2. Nesse caso, vai acontecer na meiose 1. Quais são as fases da meiose? Quem lembra? Quais são as fases da meiose? Essas fases é importante saber. Da meiose, da mitose. Ó, lembra daquela frase: "Prometo a Ana telefonar". E aí, o que que você vai lembrar? De prófase, aqui, metáfase, anáfase. Isso, o pessoal escreveu direitinho aí. E telófase. É importante guardar as fases, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí, essa segregação que Mendel, disse em sua segunda lei, ela vai acontecer aonde? Ela vai acontecer na anáfase. O que que acontece? Por que que eu coloquei ali em cima anáfase 1? Porque essa fase todinha aqui, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase, ela vai acontecer na meiose 1 e na meiose 2, tá. Mas essa segregação independente, ela vai acontecer aqui, ó, na anáfase 1, que é o que eu vou mostrar agora no slide para você entender. Espera aí, tá quase acabando a nossa aula, gente. Ó, aqui, esses slides já estão disponíveis, tá?
Eu publiquei ontem lá no portal. Tá como atividade, aí eu tô colocando material, tá bom? Segregação, ó, dos cromossomos. Então, a célula tem uma célula mãe, observe lá, que aconteceu uma duplicação de cromossomos. Por que que o cromossomo duplicado? Porque se você perceber lá na intérfase, acontece essa multiplicação, tá. A célula, ela multiplica, ela dobra o número de cromossomos. Para quê? Para que no final tenha cromossomo suficiente para dividir entre as células filhas, né. Então aqui, vamos pensar, eu vou pegar só uma possibilidade, é porque a gente tá analisando 2 aqui, né. Então, ó, eu tenho lá o cromossomos A, B, zão, Bzão e Azinho e Bzinho. Exatamente aquele que eu coloquei lá. Aí, o que que vai acontecer? Ó, o primeiro momento vai acontecer a divisão da célula, né, e na meiose 1. No momento em que ela se separa, em que ocorre, eh, a separação do citoplasma, eh, parte dos cromossomos vão para uma célula e espera aí, parte dos cromossomos vão para uma célula, vão para essa célula aqui, e parte vão para essa célula aqui. Isso aqui aconteceu o quê? Essa divisão, ó, você vê que era uma célula só, ela aqui. Ela aconteceu o quê? Uma divisão. Essa divisão aconteceu exatamente lá na anáfase, em que os cromossomos, eles vão migrar, né, eles vão migrar para o polo e vai acontecer a citocinese, que seria a separação do citoplasma. E aí, isso é na meiose 1. Na meiose 2 vai acontecer uma outra separação. E aí você percebe que, no final das contas, eu tenho aqui 4 células filhas, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 células filhas, ok? Amores, eu vou parar por aqui, porque já